Hoje eu vou te revelar as 8 características essenciais que diferenciam um empreendedor de sucesso daqueles que ficam pelo caminho endividados. Elas são características de pessoas que eu tenho o prazer de conviver, que transformaram ideias em negócios milionários sem sacrificar sua família, sua saúde e a sua qualidade de vida. E aí, pronto para descobrir os segredos? Então fica até o final porque a oitava vai ser um divisor de águas na sua vida. Então vamos para a primeira dica. A primeira dica é saiba dizer não. Você precisa entender o seguinte: todo sim que você dá para alguém é um não que você está dando para outra coisa. Então, se você dá um sim para algo, você está dizendo não para outro. Por quê? Cara, porque a gente só tem 24 horas no dia. Ou você compra tempo de outras pessoas, ou você vai ter que executar aquilo que você tem que executar no tempo que você tem disponível. Então, toda vez que você diz sim para algo, você está dizendo não para outro algo que você está dizendo. Deixa eu te mostrar o que acontece quando você diz sim para muita coisa. Ó. Dá uma olhada nisso aqui. Isso aqui eu aprendi no livro Essencialismo. Esse aqui é você. Toda vez que você diz um sim para algo, você está caminhando em uma direção. Então, eu disse sim para cá, depois veio outro projeto aqui, eu disse sim. Aí veio outro projeto, eu disse sim. Aí veio outro projeto, eu disse sim. Veio outro. Você já entendeu, né? Eu disse sim. Veio pra cá, veio pra cá, veio pra cá. O que aconteceu aqui no final do dia? No final do mês, no final do ano? Cada sim que você teve, que você deu, te levou em uma direção. Então, pô, veio uma nova oportunidade, falei, pô, isso é legal, vou fazer. Aí veio outra, vou fazer. Chegou o ponto que você produziu bastante em várias direções, mas o que aconteceu? Você não saiu do lugar. Dá uma olhada para essa imagem. Olha só. Não saiu, você está no mesmo lugar, você está parado ali no lugar. Agora, o que acontece? O que aconteceria se o único sim que você desse, ou seja, você desse um único sim, concentrando toda a sua energia em uma única direção? Você sairia do lugar. Concorda comigo? Essa imagem aqui pode ser o segredo para você finalmente transformar a sua vida. Entender de uma vez por todas que você tem que aprender a dizer não. Velho, se você aprender a dizer não para aquelas coisas, para aquelas oportunidades que não vão te levar para onde você quer ir, cara, isso vai mudar muito a sua vida. Deixa eu te dar um exemplo disso. Eu lembro, lá atrás, 2016, eu acho, eu tava fazendo uma formação de coaching no IBC, e aí eu conheci o Clayton Costa, um grande amigo que acabou se tornando cliente, um dos nossos cases de sucesso aqui na Praia Digital, do movimento Freesider. E o Clayton, cara, ele era um cara excepcional. Eu fiquei muito admirado com a capacidade que o Clayton tinha de ler e sintetizar o conhecimento. Então ele conseguia ler um livro e ele conseguia extrair conhecimento prático daquele livro para implementar na vida dele e implementar na vida das pessoas ao redor. Então ele tinha uma capacidade muito boa de sintetizar conhecimento. E eu fiquei impressionado com aquilo. E na época eu falei assim, eu tinha acabado de fazer meu primeiro milhão. E eu falei assim, Clayton, cara, tu é um cara muito foda, você tem que ir pro digital, você, pô, podia estar transformando a vida de muita gente. Cara, em 6 meses você consegue ganhar milhão nessa parada. Se você tiver o caminho certo e tal, eu posso te orientar e tudo. Eu posso te dar o caminho, posso te mostrar o caminho das pedras e tal, vamos lá. E aí ele virou pra mim e falou assim, Fagner, cara, eu tenho esse potencial mesmo? Eu falei, tem. Ele, então vem ser meu sócio? Se você for meu sócio, eu toco essa parada. Ele tinha tanto potencial que hoje ele fatura mais de 1,5 milhão por ano. Só que quando ele me falou isso, quando ele me fez essa proposta, a ideia dele era trabalhar com concurso público. E concurso público, concursados, pessoas que querem passar o concurso, nada contra. Mas não é o que eu acredito. Pelo contrário, eu acredito que o concurso te aprisiona. A estabilidade para mim é uma ilusão. A estabilidade para mim é algo que te limita o potencial. Porque a alavanca, a resposta, a vida é tão curta pra gente ficar preocupado em viver dentro de uma caixinha. Eu acredito na espontaneidade, eu acredito no crescimento. Eu acredito que aquilo que não está crescendo está morrendo, como é na natureza. Então não fazia sentido para mim ajudar ele a tornar as pessoas prisioneiras de um concurso público.
Não fazia qualquer sentido para mim aquilo. Tava fora da minha missão. A minha missão era justamente o oposto. Minha missão era libertar as pessoas, não aprisionar as pessoas. Então, por mais que aquele fosse um negócio que tinha um puta potencial, não se encaixava com a minha visão. Com a minha visão de vida e com a minha visão de negócio. Então, eu neguei. Eu falei, cara, Cleiton, pô, acho que o projeto é do caramba, mas pra mim, como empreendedor, não é o caminho, então eu não vou poder te ajudar, eu não vou poder ser seu sócio nesse sentido. Se você quiser que eu te oriente, que eu te mentore e tal, se quiser se tornar o meu cliente como um especialista, um mentor de marketing digital que eu sou, beleza, você vai estar dentro da minha visão, eu vou estar te ajudando a se tornar um freestyler, a ter uma vida melhor. E aí o que você vai fazer com isso é um critério seu. Mas eu, particularmente, como sócio, foge da minha visão de negócio. Então, olha só, você só vai ser capaz de dizer não se você tiver clareza de longo prazo, de visão, de onde você quer chegar. Uma outra questão dos empreendedores de sucesso é que eles têm clareza de onde eles querem chegar e eles não ficam saltando de estratégia em estratégia, de modinha em modinha. Eu vejo isso acontecendo muito no mercado digital. Por exemplo, no mercado digital, a gente tem muito aquela ideia de o que tá dando certo agora, sabe? Ah, não, agora é dropshipping, não, agora é afiliado, não, agora é infoproduto, não, agora é cápsula, não, agora é não sei o quê. E aí as pessoas ficam pulando de estratégia em estratégia, não constroem algo de longo prazo, não constroem algo pensando no futuro, elas só querem o dinheiro mais rápido para captar ali. E isso é um problema, porque você vive muito naquela vida do tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Acertei uma estratégia, deu certo, tô bem. Errei, tô mal de novo. Acertei, tô bem. Errei, tô mal. Quantas pessoas você não conhece que já ganharam dinheiro no digital e hoje estão ferrados? Olha só que louco. Muitas vezes por conta disso, por conta de não ter essa visão de longo prazo, de onde ele quer chegar, o que, que vai levar ele para lá. Quando o dinheiro tá no olho, ele não desce pro bolso. Foi uma frase que eu ouvi do Dan Cortázio. No meu primeiro evento, quando eu tava fazendo meu primeiro evento aqui em Recife, eu chamei o Dan foi meu convidado e ele falou essa frase na palestra e isso marcou de tal forma a minha vida que eu sempre respondo, eu sempre propago essa mensagem. Os empreendedores de sucesso, eles têm esse foco no longo prazo e eles se comprometem com uma estratégia ou com um determinado formato, até eles masterizarem aquilo, até aquilo se tornar ele se tornar um maestro, né? Ele ter maestria naquilo que ele está fazendo. E aí o que acontece? Como é que a gente tem maestria? Tem um livro que fala, não vou saber direito o nome do livro, eu sei que já vi várias vezes, que é, para você se tornar especialista em algo, você tem que ter mais de 10 mil horas fazendo aquele algo. E o empreendedor de sucesso, ele tem a consciência disso. Então, ele se mantém ali, ficando cada vez melhor, né? Entendendo mais, se aprofundando mais daquilo, fazendo mais daquilo, para se tornar cada vez melhor. E ele dificilmente vai abandonar uma estratégia que ele definiu, algo que está fazendo, sem que ele tenha um grande motivo. É claro que a gente não deve ficar engessado. Pô, tô vendo o barco afundando e vou continuar dando murro em ponta de faca, batendo cabeça em cima daquilo que eu já vi que já não está mais gerando resultado. Não, eu vou fazer os ajustes necessários. Mas eu não vou simplesmente abandonar uma estratégia que está dando certo por conta de uma nova estratégia que fulano falou que tá melhorando e está gerando mais resultado, tá? Mas isso também não vai fazer com que eu fique engessado. Porque se eu ficar engessado, vai acontecer igual a Kodak, por exemplo, que ficou presa na ideia de que não, as pessoas querem revelar o filme, e aí teve a oportunidade de desenvolver a máquina digital, e aí falou, não, isso daqui não tem futuro não, deixou de lado, e hoje a máquina digital, na verdade o celular, né, que foi ainda... O próximo passo ali matou a Kodak, hoje a gente nem sabe mais, que muita gente nem sabe que existiu, não sabe nem o que é Kodak. Então, olha que interessante, né? Como você tem que ter um equilíbrio ali das suas estratégias. E essa questão do equilíbrio com as estratégias tem a ver com o terceiro ponto, a terceira característica, que é não ter medo de errar. Tá? É tentar, é testar, é fazer a coisa acontecer. Porque quando eu falo que você deve se concentrar na sua estratégia, não é pelo medo de testar coisa nova, tá? Não é isso. É pela questão de você manter alimentada a sua vaca leiteira.
Uma coisa é eu ter separado uma verba para eu poder testar, para eu poder testar coisas novas, fazendo coisas diferentes. Outra coisa é eu concentrar toda a minha verba em fazer coisas novas, diferentes, tá? Digamos assim, o não ter medo de errar é a disposição para estar o tempo inteiro testando, o tempo inteiro fazendo coisas diferentes. Mas eu preciso ter uma estratégia para fazer isso. Também não é sair atirando para qualquer lado, como o cara que faz drop, faz afiliado, faz infoproduto, é produtor, é estrategista, é gestor de tráfego, é o cara da automação, ele tá o tempo inteiro procurando alguma coisa diferente ali. Não. Eu preciso testar, eu preciso errar, mas eu preciso fazer isso de forma estratégica, de forma consciente. Então, os empreendedores de sucesso, eles aceitam que o erro é uma parte inevitável do processo. Então, eles sabem que antes de um profissional, de um funcionário, de um colaborador ali, ter alta performance, primeiro ele vai errar bastante, porque ele precisa aprender. Então, ele é tolerante ao erro. Não quer dizer que ele vai deixar o cara errar à torta e à direita e o cara nunca aprender. Não, erre rápido, acerte mais rápido ainda. Então, eu sei que a pessoa vai levar um tempo para pegar aquela função, para aprender o nosso processo, ou fazer a coisa diferente. Só que eu dou tempo ao tempo. Eu ajudo ela a se desenvolver. Não é também simplesmente delargar, né? Largar a pessoa ali e deixar ela se virar sozinha. Não, é ajudar o outro a se desenvolver. É entender que o erro faz parte do processo como forma de aprendizado. Tá? Como forma de desenvolvimento, como forma de crescimento. Eu só vou conseguir fazer algo diferente, fazer algo disruptivo, se no meio do processo eu me permitir errar. Errar pequeno, acertar grande. Anota essa. Anota essa que essa sacada é importante. Errar pequeno, acertar grande. Então eu erro com pouca verba e acerto com muita verba. Vou errando, acertei, escalo. Aí eu aumento a minha dedicação, aí eu aumento o meu orçamento. Isso é saber errar, isso é não ter medo do erro. Erro controlado e acertei, escalo. E aí entra um outro ponto do saber errar. Os empreendedores bem-sucedidos, eles veem os erros como uma oportunidade de crescimento, como uma oportunidade de melhoria de processo. Tem até eles chamam de um método Toyota, né, que é o processo de descobrir a causa dos problemas. Por que os carros japoneses, principalmente os carros, isso surgiu na Toyota, o que aconteceu? Por que os carros são tão bons? Porque dentro do processo ali da fábrica, quando acontecia um problema, ao invés deles corrigirem o problema em si que aconteceu pontual naquele momento, então, digamos, uma porca não entrou no lugar. Ao invés deles corrigirem aquele problema da porca que não entrou no lugar, eles iam atrás da causa para corrigir a causa. E aí qual que é o processo? Uma série de 5 porquês, 5 perguntas. Por que a porca não entrou no buraco? Porque a máquina desregulou. E por que a máquina desregulou? Porque a manutenção é feita só de 1 em 1 mês. E por que a manutenção é feita só de 1 em 1 mês? Porque o gestor do projeto que criou definiu assim. E por que ele definiu assim? Porque na época a gente tinha menos funcionário, então os funcionários não conseguiam fazer manutenção em períodos menores. E por que eles... E assim ele vai fazer até ele achar a raiz do problema e ele corrige a raiz do problema de forma que aquele problema não se repita mais. E aí a gente tem um processo de evolução contínua que eles chamam de processo Kaizen. Processo de evolução contínua. É sempre evoluindo, sempre melhorando, ajustando a raiz do problema e não o sintoma. E aí que entra o outro ponto. Se eu não tenho medo de errar, eu posso testar coisas novas. E entra a quarta característica dos empreendedores bem-sucedidos, que é o quê? Eles gostam de testar coisas novas, está sempre testando. E é aí que ele separa uma parte do esforço dele diário, ou até mesmo uma equipe de pesquisa e desenvolvimento, ou até o próprio empreendedor, que normalmente é mais visionário, né? Ele tem mais esse ímpeto de criar coisas novas. Eu sou um cara que eu prefiro 10 mil vezes criar coisas novas do que dar manutenção nas coisas que eu já fiz, porque é a minha característica criativa, e a gente saber lidar com isso também é importante. Então, se eu tenho um empreendedor que ele tem uma característica mais inovadora, eu vou colocar ele para liderar equipes de desenvolvimento, de crescimento, de pesquisa. Se eu tenho um empreendedor que tem uma característica mais conservadora, de conservar aquilo que foi
construído, eu vou colocar ele como um CEO, como um gestor. E aí, nessa parte do conhecimento, a gente entra em ter autoconhecimento e clareza de que nem sempre aquele empreendedor que levou a empresa até um patamar X deve ser o mesmo que vai levar a empresa a um patamar Y. Porque normalmente o cara que vai tirar ela do zero aos primeiros milhões ali é um cara que é mais focado em ter ideias, em criar coisas novas. O cara que vai levar ela do 1 milhão para os 10 milhões é o cara que é mais focado em melhoria contínua, em gerar mais resultados constantes, em melhorar aquilo que já está bom, em manter a vaca leiteira, em engordar a vaca leiteira. Então a gente precisa ter essa consciência também, esse autoconhecimento também, de reconhecer quais são as nossas potencialidades e quais são as nossas virtudes e quais são as nossas fraquezas, os nossos potenciais e aquilo que a gente acaba atrapalhando dependendo do que foi feito. E ter consciência disso também é muito importante. E nesse processo de testar coisas novas, é a gente entender que a inovação é o que mantém a gente no jogo. Aquilo que não está crescendo está morrendo. Assim é na natureza, assim é nos negócios, assim é na vida. Se você não está aprendendo coisas novas, se você não está se desenvolvendo, se você não está testando, se você não está fazendo, se você não é a empresa, se você não está desenvolvendo o próximo produto que vai matar o seu, digamos, a sua vaca leiteira, o seu concorrente está. Então é muito melhor que você esteja desenvolvendo o produto que vai matar a sua vaca leiteira do que o seu concorrente esteja desenvolvendo ele. Porque uma coisa é certa, uma hora a sua vaca leiteira vai deixar de existir. Então que seja você que vá ter o próximo produto que vai substituir essa vaca leiteira. Como é que você vai fazer isso? Testando, testando e testando, buscando criar novos produtos, novas formas de fazer negócio. E aí tem um ponto muito importante nessa ideia de desenvolver coisas novas, de solucionar problemas, né, de estar sempre inovando. O empreendedor de sucesso, ele sabe que se ele tentar reinventar a roda, ou seja, descobrir algo sozinho, dificilmente ele vai conseguir crescer por muito tempo, porque ele vai estar muito ocupado criando e não vai conseguir fazer as outras coisas. Então, muitas vezes, para acelerar o processo, ele entende que é preciso pagar o preço. Se alguém sabe algo, ele não tem problema de pagar esse preço. Ele não tem problema de pagar o preço do conhecimento, ou ele não tem o problema de pagar o preço da dedicação, o preço do crescimento. Se algo tem um preço, ele está disposto a pagar. Por quê? Porque ele entende que isso pode acelerar o seu processo de crescimento. Tá? E quando eu digo pagar o preço, eu não estou só dizendo no sentido financeiro da coisa, mas eu estou dizendo no sentido emocional da coisa, no sentido de tempo da coisa. Ele está disposto a enfrentar o que for preciso para poder acelerar a sua jornada. Então ele pode enfrentar isso se dedicando mais, ele pode enfrentar isso investindo em conhecimento de outras pessoas que já fizeram algo que ele está querendo fazer. Ele pode estar disposto a pagar o preço emocional de lidar com essa situação, mas é importante você entender isso. Um empreendedor, ele vai investir em crescimento, em pagar o preço. O empreendedor de sucesso, ele entende que muitas vezes empreender exige uma concentração de esforço. Eu não gosto de falar sacrifício, porque sacrifício parece algo muito que traz uma energia ruim, uma energia pesada. Então, não é sacrificar, mas é concentrar esforços. Então, ele entende que em um determinado momento ele vai precisar dizer sim para umas coisas e dizer não para outras coisas. Então, ele vai precisar, por exemplo, trabalhar mais horas, se dedicar mais horas ali. Mas, para fazer isso, ele vai ter que dizer não para um tempo com a família, um tempo de diversão. Só que qual que é o problema de boa parte das pessoas? Elas não sabem equilibrar isso. Um empreendedor de sucesso, ele sabe equilibrar, ele coloca uma data para que ele se concentre ali. Então, ele sabe que ele vai se concentrar um período, 6 meses, 3 meses, mas depois disso ele vai compensar esse período que ele se dedicou ali. E ele faz acordos, então ele não simplesmente toma a decisão, vira as costas para a família, vira as costas para a diversão, vira as costas para as outras áreas, para a espiritualidade. Ele não vai simplesmente virar as costas para as outras áreas. Ele vai equilibrar isso. Ele sabe que ele precisa de um equilíbrio. Então, se eu preciso me dedicar nesse momento a essa função, a essa
característica, a isso que eu estou fazendo aqui, eu sei que em um determinado momento eu vou ter que diminuir o meu ritmo aqui e compensar o meu ritmo nas outras coisas. Então, por exemplo, uma coisa que eu gosto de fazer, se eu tenho um período de concentração ali de uma semana, de um mês, o meu máximo é um mês e meio. Passou de um mês e meio, eu já expano, tá? E aí entra o autoconhecimento. Então, se eu sei que eu preciso de... O máximo que eu consigo me focar é um mês e meio, e depois disso eu preciso de um período de recarregar as energias, eu vou me organizar para isso. Então, eu vou ter ali 6 semanas de trabalho pauleira e vou tirar uma semana num resort, ou uma semana para ficar com minha família, uma semana de recompensa, vamos colocar assim. Então, é ter consciência dessas características. É estabelecer prazos tanto daquilo que você vai fazer, de onde você vai se concentrar. É o famoso work hard, play hard, né? Eu não gosto muito da palavra trabalho duro, não. Prefiro trabalho inteligente, mas é ter essa ideia de, cara, eu vou me concentrar aqui e eu vou construir mini aposentadorias. É um conceito que eu peguei do trabalho 4 horas por semana que eu acho fantástico. Eu me concentro um pouquinho aqui e aí eu tiro mini aposentadorias ao longo da vida. Eu vou tirando períodos ali em que eu abaixo o ritmo e recarrego as minhas energias. Nós precisamos do ócio criativo. O ócio é que traz ideias, é que traz criatividade para nossa mente. Se eu estou o tempo inteiro ali marretando a minha mente, eu dificilmente vou conseguir criar coisa nova. Agora, se eu estou o tempo inteiro, se eu trabalho, mas eu tiro momentos para minha mente respirar e eu conectar coisas, combinar coisas, eu acabo encontrando saídas muito melhores para aquilo que eu estou fazendo. É muito importante você, como empreendedor, que você tenha clareza do motivo pelo qual você está se sacrificando. Então, é preciso ter um propósito. Não é trabalhar duro simplesmente por trabalhar duro. Não é acordar mais cedo que o seu concorrente e trabalhar até mais tarde simplesmente porque você quer ganhar dele. Cara, não faz qualquer sentido. Isso não é um jogo de uma partida. Isso é um jogo infinito. O empreendedorismo é um jogo infinito, ele nunca acaba. Se ele nunca acaba e você fica sempre tentando ser digamos, o líder, você vai acabar tendo um problema de saúde. Se você quer sempre ser melhor que o outro, você vai ter um problema de saúde. Ele não é um jogo em que um ganha e o outro perde. O empreendedorismo é um jogo infinito. Inclusive, é um livro que eu recomendo, foi um dos melhores livros que eu já li, do Simon Sinek, que é o Jogo Infinito. Eu li esse livro durante a pandemia, acho que, se eu não me engano, ele escreveu ele durante a pandemia. Esse livro é um livro fantástico, tá no meu top 10 livros de autoconhecimento, de empreendedorismo, de sucesso. É esse livro, Jogo Infinito, porque ele te mostra como que é a vida e te tira dessa ideia de concorrência, de ter que ganhar, de viver nessa competição diária e te mostra que, na verdade, você nunca vai ganhar de ninguém, nunca vai ter um ganhador, porque a vida é um jogo infinito, é um jogo que só acaba quando você morre. Então não adianta você ficar querendo ganhar, não existe um fim, e você nunca vai conseguir se manter em alta performance o tempo todo durante toda a vida. Todos os atletas têm o off-season, né? Que é aquele período em que eles ficam off, que eles desligam para recuperar o corpo, para recuperar as energias, recuperar tudo. E o empreendedor também precisa. Então você precisa ter claro isso também. O próximo ponto, a próxima sexta característica é ser curioso. O empreendedor, ele é curioso. Tá? E curioso no sentido de estar sempre querendo mais conhecimento, querendo aprender, querendo entender, e não só necessariamente da área de atuação dele, muito pelo contrário. As grandes ideias vão vir da combinatividade, da combinação de ideias. Então, eu pego uma ideia muitas vezes de um filme, eu pego uma ideia de uma outra área, eu faço benchmark, às vezes eu tenho um problema aqui no meu estúdio de gravação que eu consigo resolver com uma ideia que eu importo da indústria alimentícia. Então, se você não tiver aberto para todas as possibilidades, se você não for curioso, não tiver curiosidade sobre as coisas, entender o funcionamento das coisas, dificilmente você vai ter ideias disruptivas que vão levar o seu negócio para um próximo nível. Então, tenha curiosidade. Se você quer ser um empreendedor de sucesso, você precisa ter curiosidade sobre você, sobre os outros, sobre os seus funcionários, colaboradores, seus clientes, enfim. Tenha ânsia por conhecimento, por aprendizado, tenha prazer em aprender, em buscar conhecimento, em buscar novidades para a sua vida. É justamente essa necessidade, ou essa busca constante por conhecimento, por criatividade, por conhecer de diferentes assuntos, diferentes áreas, é que traz
a inovação, que traz a adaptabilidade para o empreendedor, é o que vai manter ele no jogo. E a outra coisa que vai manter ele no jogo é a sétima característica, que é ele ter consciência de que ele é o único responsável pelo resultado dele. O empreendedor de sucesso, ele entende que ele é responsável pelo negócio, pelo sucesso, pelas decisões, pelo sucesso da empresa, pelo sucesso da família, pelo sucesso espiritual, pelo sucesso pessoal dele. Ele não terceiriza a responsabilidade. Ele não terceiriza a responsabilidade para a esposa, ele não terceiriza a responsabilidade para os filhos, pro sócio, para os funcionários. Quando ele fala assim, nossa, esse negócio não saiu... Putz, essa apresentação não deu legal, esse produto não deu certo porque o meu funcionário não fez. Peraí. Quem que contratou esse funcionário? Fui eu. Então é responsabilidade de quem? Mas ele devia ter feito. Mas peraí, quem devia ter gerenciado dele? Se ele não fez, quem que acompanhou? Quem que era responsável por acompanhar? Era o chefe dele. E quem contratou o chefe dele? E quem supervisionou o chefe dele? E quem acompanha os índices? Cara, o empreendedor ele tem que ter ciência que não adianta ele terceirizar o processo no sentido de terceirizar a responsabilidade. Ele terceiriza a ação, mas ele entende que ele é o responsável. Que no final das contas, se uma empresa não vai bem, não é culpa do funcionário, não é culpa do sócio, não é culpa do mercado, não é culpa do cliente, é dele. Sabe por quê? Porque a partir do momento que ele assume essa responsabilidade, ele passa a ter um poder muito importante, sabe qual? O poder de solucionar o problema. Quando eu não tenho a culpa, eu não tenho o poder de solução. Anota isso, que isso é importante. Se eu não tenho a culpa, eu falo pro meu cérebro, relaxa, a culpa não é sua. E o meu cérebro desliga e não encontra solução. Agora, se eu assumo a responsabilidade, o meu cérebro fala, opa, o problema é meu, eu preciso resolver. E aí ele tá o tempo inteiro buscando soluções para aquele problema. Entende a diferença? Então, um empreendedor de sucesso, ele tem consciência da sua necessidade de encontrar a solução para os problemas, porque ele é o único responsável pelo resultado. Ele é o responsável pelo resultado e ele é responsável pelo fracasso. Se deu errado, culpa dele. Se deu certo, culpa dele. E aí vai fazer a diferença na sua vida. E isso é o que vai fazer ele encontrar formas e não ficar se vitimizando. Como o mercado é difícil. Os impostos no Brasil são complicados. Empreender no Brasil é um desespero. Porque o Brasil... Cara, enquanto uns choram, outros vendem lenço. É assim para todo mundo. É assim para você, é assim pro seu concorrente. Então, meu jovem, bate no peito e resolve. Se lamentar, não vai resolver. Beleza? Mas porque os políticos, quem colocou eles lá? Foi a população. E o que você fez para impedir? Foca no que você controla e assuma a responsabilidade pelos seus resultados. Esquece o que não está no seu controle. A oitava característica que, se você ficou até aqui, eu tenho certeza que você já entendeu que a responsabilidade, que as decisões que você toma, que aquilo que você faz é o que vão levar você para o seu sucesso. E o último ponto é que todo bom empreendedor, todo empreendedor de sucesso é um excelente vendedor de ideias. Cara, eu lembro quando eu li O Pai Rico, Pai Pobre, e ele falou assim, todo empreendedor tem que ser um bom vendedor. E eu falei, caramba, eu preciso aprender a vender. Na época, eu era servidor público, eu tava doido, já tava estudando para poder sair do mercado, né, empreender. Eu queria ficar rico. A verdade era essa. Eu sabia que só ia ficar rico. Eu não ia ficar rico investindo, eu não ia ficar rico como servidor público, eu só ia ficar rico se eu empreendesse. Fato, ponto. Só fica rico quem empreende. Dificilmente, são raríssimas pessoas que ficaram ricos investindo. Normalmente, ela é empreendedora e investidora. Porque se ela não for empreendedora, ela acaba se sabotando, ela acaba colocando os investimentos em risco. Então, eu preciso ser empreendedor. E eu falei, cara, o que eu tenho que aprender? Eu tenho que aprender a vender. Então, bora atrás de aprender a vender. E aí, eu comprei uma oportunidade de negócio lá da Polishop, na época, eles multinível. E por quê? Porque eu queria ser
duplo, mega, triplo diamante, fazer viagens e tal. Não, nada disso. O que eu queria era aprender a vender. E pra mim, os caras que mais sabem vender nesse Brasil é a galera da Polishop. Falei, cara, eu vou aprender com esses caras. E aí eu fui lá, comprei lá o negócio Polishop, era um processo onde você tinha uma loja online e tal, e eu fui aprender com os caras, e eu aprendi muito. Eles têm uma universidade de treinamento fora do comum, aprendi pra caramba lá com a galera do Sistema Winner, com o Chris, com o Daniel Huri, com uma galera foda, e aí aprendi muita coisa, e eu entendi isso. O empreendedor, ele tem que ser bom em vender ideia. Cara, se você se acha um péssimo vendedor, ou você aprende, muda essa crença e aprende, vai aprender técnica e vai aprender formas, ou você vai estar fadado ao fracasso, ou então você vira sócio de alguém que é bom vendedor. Mas pra virar, e aí é que tá a grande pegadinha. Pra virar sócio de alguém que é um bom vendedor, você precisa ser um bom vendedor. Sabe por quê? Porque você tem que vender pra esse cara a sua ideia. O cara precisa acreditar na sua ideia. O cara precisa comprar você como um sócio. Ou seja, no final das contas, velho, todo mundo é vendedor. Não adianta. E pra você ter sucesso, você precisa entender isso. E entender e parar com esse mimimi de que, mas eu não sei vender. Aprende, porra! Não sabe, aprende. Vai estudar. Vai atrás. Vai atrás de aprender. Ninguém nasceu sabendo, não. Todos nós, todo mundo não sabe. A única coisa que a gente nasceu sabendo foi chorar. Foi a única coisa que a gente nasceu sabendo. Chorar e respirar. O resto, meu velho, você teve que aprender. Pra você ter uma ideia, nem cagar a gente sabia. O nosso intestino passa 2 meses aprendendo. E aí a criança tem cólica. E eu sei porque minha filha sofreu pra caramba. Até isso a gente tem que aprender. Se brincar, até respirar, né? Que o médico tem que dar um tapão lá na gente pra gente poder chorar, abrir o pulmão e aprender a respirar. Vê só, que doideira. Nem mamar a gente nasce sabendo, tem que aprender a mamar. Sabia disso? Pois é. E tu tá aí chorando porque não sabe vender? Aprende. Se você quer ser um empreendedor de sucesso, você precisa aprender a vender. Ponto. Porque você vai ter que vender a ideia o tempo inteiro. Você tem que vender a ideia pro funcionário, você tem que vender a ideia pro sócio, você tem que vender a ideia pro fornecedor, você tem que vender a ideia pro cliente. Então, é chave. Aprenda a vender. Porque o empreendedor de sucesso, ele cria uma equipe alinhada aos seus objetivos, à sua visão. A função do empreendedor é ser, digamos, o marinheiro ali, o capitão do navio, que vai ter a visão, que vai enxergar lá longe, que vai falar, gente, a gente tá indo pra lá, vamos junto, que lá é o caminho, lá vai dar certo, lá você vai mudar a sua vida, eu vou mudar a minha, a gente vai transformar todo mundo, enfim. O empreendedor, ele precisa ter essa visão, ele precisa ser bom em vender ideias. E o empreendedor de sucesso, o empreendedor de sucesso precisa ter a capacidade de ajustar a visão dos colegas, dos pares, para uma determinada direção, para sua visão, para aquilo que ele acredita e mostrar que aquele é o melhor para todos. Então, eu vou mostrar para o meu funcionário, ele vai entrar para o meu barco não porque eu quero chegar naquele lugar ou porque eu quero ser isso ou aquilo. Ele vai entrar naquele barco porque eu consigo mostrar que o objetivo dele, se alinhado ao meu objetivo, vão levar para lá. Que se eu chegar lá, ele também vai conseguir alcançar o objetivo dele. Que a empresa é um veículo para que ele chegue no destino que ele quer. E é um veículo para que eu chegue no destino que eu quero. E essas pessoas só vão trabalhar em conjunto se elas enxergarem que a empresa vai solucionar esse problema para elas, que vai ajudar elas a chegarem no destino dela, nessa missão. Aí você vai ter uma equipe coesa, aí você vai conseguir alcançar os seus objetivos. E com essas características, então, com essas 8 características, você vai, com certeza, se tornar um empreendedor de sucesso e alcançar a prosperidade na sua vida. E você quer saber como desenvolver tudo isso, né? Você quer aprender mais a fundo? Existem várias formas. Você pode ler diversos livros ou eu posso te ajudar. Eu tenho vários programas que ajudam pessoas comuns, muitas vezes CLT, a se tornarem empreendedoras. Aqui na descrição deve ter algum link, algum lugar onde você consegue ver isso. Tem também meu livro, esse livro que está aqui atrás. Esse livro é justamente sobre isso. Quais são as habilidades, as competências que eu preciso desenvolver para me tornar um empreendedor de sucesso e trilhar a minha jornada da liberdade. Tenho certeza que você vai gostar. Vou deixar o link aqui na descrição também para você. Cara, presta atenção. Eu sei que dá medo, mas a jornada é muito gostosa. Curte a jornada. Não fica só com o olho no destino, não.
É bom você ter uma noção para onde você quer ir, mas curte a jornada. Lembra, é um jogo infinito, nunca acaba. Você nunca vai chegar no destino. Sempre vai ter um novo destino para você chegar. Então, o melhor é você curtir essa jornada, curtir o caminho, aproveitar, a vista é maravilhosa. Eu tenho certeza que você vai gostar. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, participa. Eu trago muito conteúdo aqui para você, para te ajudar a se tornar um empreendedor de sucesso. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.